essa hora da manhã eu acordar delegado, será que eu vou me dar bem, hein? Vamos tentar aqui, vamos colocar no ar. Doutora Luciana, bom dia, tudo bem? Tudo bem, e o senhor, como vai? Maravilhoso. Primeiro agradecendo a sua generosidade, o seu carinho, a sua disponibilidade de uma manhã gostosa de sábado, aquela manhã preguiçosinha, acordar para atender a nossa audiência aqui no programa Tudo de Melhor. Eu acordo cedo, viu, André? Mas muito obrigada, e você merece. Imagina que eu ia deixar de acordar para conversar com você, de jeito nenhum. Doutora Luciana Camargo Renesto foi policial civil por 30 anos, delegada, durante 12 anos, delegada titular da Delegacia da Mulher. Mestranda, atualmente ministra palestras sobre violência doméstica, abuso sexual e empoderamento feminino. Reconhecidamente uma das maiores autoridades sobre o tema aqui no estado de São Paulo, diria até no Brasil, com muitos prêmios, vários reconhecimentos, uma trajetória linda. Mas antes, eu vou fazer a primeira pergunta, porque como esse é um programa muito musical também, perdemos a conexão com ela? Ah, que pena. Não. Estamos juntos? Estou aqui, que bom. Ouvindo. Vamos começar falando de música, preferências musicais. Doutora, qual a sua música predileta e um cantor ou uma cantora? Música predileta. Eu adoro Rita Lee, eu adoro Maria Rita, mas para mim, imbatível mesmo é Maria Bethânia, né? Maria Bethânia, que legal. Maria Bethânia. Não sei nem te eleger uma música assim, porque eu gosto de todos os álbuns dela, eu ouço muito Maria Bethânia e não sei nem te dizer qual, assim. Talvez Esfera Ferida. Linda indicação. As pessoas criam estereótipos, então uma delegada de polícia, eles têm uma imagem de uma truculência, de uma rigidez, e na verdade a doutora gosta de uma boa música, de um bom livro, de um bom vinho. Delegada também tem bom gosto musical, gosta de um bom filme. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Eu costumo dizer que a arte me salvou, porque é realmente um ambiente muito duro, é um ambiente muito difícil, onde você lida com a vida e com a morte o tempo todo, né, André? Assim, eu falo que não tinha uma semana que eu não visse pelo menos meia dúzia de pessoas mortas. Então, quando você vê a morte tão de perto, você acaba se encantando pela vida. Para mim teve esse efeito. Tem pessoas que entram em depressão. Eu gosto de arte, de livro, de pessoas, de filmes, e isso me salvou. A arte me salvou da dureza da polícia. Quem te conhece percebe que você tem um perfil que daria muito certo na magistratura, no Ministério Público, mas você acabou seguindo a carreira policial. Eu já assisti uma entrevista sua que você conta os bastidores dessa opção de ir para a carreira policial, do concurso que você prestou, junto com o seu parceiro da época. Como que foi a sua chegada na polícia? Como foi a sua recepção naquele ambiente tipicamente masculino, né? André, você tem que pensar que isso foi há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, né? Aproximadamente, porque eu fiz praticamente um ano de academia de polícia, a gente faz uma escolinha, e aí já faz 4 que eu estou aposentada, então vamos pensar em 35 anos atrás. O machismo ainda na polícia, ainda é uma coisa a ser combatida, ainda é uma coisa forte. Eu há pouco tempo fiz uma reunião onde eu percebi claramente isso, como os homens ainda têm o protagonismo, independente do posicionamento da mulher, independente do cargo da mulher, os homens ainda têm o protagonismo. Eu acho que em todas as instituições, né? Não é só na Polícia Civil, na Militar, na Magistratura, no Ministério Público. E eu, quando cheguei, era muito nova, né? Eu passei no concurso, eu tinha 25 anos, o cabelo no meio das costas, era uma mulher bonita e jovem. Então eu sofri um pouco, assim, de assédio, mas eu sempre lidei bem, viu? Eu tenho uma família muito estruturada, meus pais sempre me prepararam para esse tipo de coisa, eu sempre soube me defender. Então eu acho que isso me salvou também. Eu sempre soube sair das situações, me fazer de desentendida. Em algumas situações eu fui bem assertiva, assim. Mas era um tempo que não tinha legislação sobre isso. Quer dizer, eu acredito que as mulheres da minha geração
na polícia, e o meu concurso, curiosamente, foi o concurso que mais passou mulheres. Olha que curioso. Hoje eu não sei como é que está, mas na minha época passaram muitas mulheres no concurso. Então eu acredito que cada uma delas tem, com certeza, uma história pessoal de assédio para contar. Se eu não estou enganado, você saiu da faculdade em 1988. Eu estava chegando em 1986 e nós pegamos mudança de Constituição, mudança de alguns códigos. Enfim, nós vivenciamos várias transformações, inclusive na visão de sociedade. E você acaba colaborando, você acaba sendo uma figura relevante na sociedade, principalmente em Ribeirão Preto, com esse advento, com essa novidade de delegacia da mulher. E eu sei que não foi fácil a implementação, no começo, destinação de recursos, equipes. Lembra, mais ou menos, você participou desse processo? Como foi sua chegada na DDM? Então, eu trabalhei na delegacia da mulher em Bebedouro também, né? Foi meu primeiro cargo, assim, quando eu passei na polícia, eu trabalhei um tempo lá. Mas era tudo muito diferente, viu, André? Porque a legislação era outra, as pessoas costumavam, era a lei 9.099, as pessoas costumavam dizer que bater em mulher custava uma cesta básica. E era bem isso mesmo, era bem isso. Quando eu vim para Ribeirão, ela já existia. Teve muito tempo a titular, a doutora Marina Franco, que é uma mulher admirável, que hoje em dia está aposentada também, mora em Franca. E aí de cara eu não assumi, eu passei por todos os distritos de Ribeirão, quase todos, acho que eu só não trabalhei no 2º e no 5º. Aí assim, mais ou menos em 2013, mais ou menos, a doutora Maria Beatriz foi convidada para ir para São Paulo. E eu fui convidada para ir para a DDM. Aí vou te confessar que a princípio eu não queria, não. Porque, nossa, a DDM é um lugar muito difícil, dói muito no coração da gente, porque você não lida com um crime comum, você não lida com um furto, com roubo, com coisas assim, você lida muito diretamente com a emoção das pessoas. Eu falo que na delegacia da mulher você lida com a vida, com a morte, com o amor, com o ódio, com sentimentos. É uma delegacia muito peculiar. E eu me apaixonei, me apaixonei, modéstia à parte, fiz um trabalho muito bem feito, muito humanizado, fiz com que essas mulheres fossem vistas, inclusive pela imprensa. Eu acredito que mudei muito esse paradigma de que a vítima pode ser culpada, de que a vítima não sai porque não quer. Então, comecei a fazer palestras sobre esse assunto. Eu fiz uma militância mesmo, assim. Uma militância, na verdade foi isso. E eu quero chegar nesse ponto, porque nesta semana o Supremo, atendendo a uma ação da PGR de descumprimento de preceito legal, uma ADPF, a 1107, votou, eu acompanhei uma parte apenas da votação, mas a desqualificação da vítima de violência sexual. O que acontece muito, acontece na delegacia, acontece no fórum, acontece até na própria família. Não sei se você lembra, Lu, na nossa época tinha vitimologia, estudo da vítima, e tinha aquela teoria, não, mas a vítima, ela provocou, ela colocou a roupinha curta, mas ela era uma menina fácil, e o agressor usava esses argumentos, né? Usava esses termos para falar, não é que eu violentei, ela queria. Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes você presenciou isso? E qual a sensação de uma operadora do direito, de uma profissional da segurança, ao ouvir essas abordagens ou essas justificativas? André, eu ouvi quase todas as vezes. Quase todas as vezes que um homem, um estuprador, um assediador, um abusador foi preso, foi isso que ele me disse. Inclusive quando a vítima era criança. Assim, adolescente, eu aprendi muito, e eu tenho um dado que eu sempre dou em palestras, as pessoas ficam assim, abismadas. A quantidade de pais abusadores que eu prendi foi maior do que a quantidade de padrasto. E eles sempre diziam, não, mas ela me provocava, mas ela passava de calcinha para lá e para cá, como se o desejo do homem fosse uma coisa incontrolável. Entendeu? E se a vítima provocou, então, né, nada mais certo, justo e correto que ele fizesse alguma coisa. Assim como eu ouvi todas as vezes que eu prendi um autor de feminicídio, a
primeira coisa que ele dizia para mim: mas a senhora sabia que ela estava me traindo? Como se isso justificasse, entendeu? Ainda que ela estivesse, quase sempre não era verdade, mas ainda que ela estivesse, que justificativa é essa? Então você me trai, eu vou lá e tiro a sua vida. Então, aliás, é assim, essa tese reinou até o ano passado, né? Legítima defesa da honra. Então, era isso que eu ia dizer. E a legislação acompanhou muito lentamente toda essa mudança que vem acontecendo, sabe, André? Até pouco tempo atrás, se o estuprador se casasse com a vítima, ele era absolvido, impune, ele era, inimputável da situação do estupro. Quer dizer, é um absurdo isso. Um absurdo isso. E muitas outras situações que no Código Penal, até no Código Civil, contemplavam, coroavam e faziam coro a esse patriarcado que se arrasta há anos, que houve alguma mudança, mas ainda estamos engatinhando e ainda há que ser militante, há que ser vigilante, porque a todo momento acontece alguma coisa que a gente tem que prestar atenção. Você falou trouxe uma informação interessante. Eu lembro que lá no cartório já acontecia isso. Ele fez mal para a moça, mas ele está reparando. Quer dizer, o cidadão vai, violenta a adolescente, aí para uma exclusão de punibilidade ele vai lá e casa, então ele ganha um prêmio por ter violentado a menina, e a menina é apenada, é condenada a viver ao lado do duas vezes, né? Não, ela é condenada 2 vezes, coitada. Uma porque foi estuprada, a segunda porque é obrigada a conviver com aquele sujeito o resto da vida. Outra questão, que é uma questão polêmica, não vou nem levantar aqui, mas é a questão do aborto, né, André? Que não é uma questão, não é uma questão religiosa. Eu sou cristã, eu sou católica, eu, Luciana, jamais faria um aborto. Mas como jurista eu reconheço que as mulheres têm direito, ao próprio corpo. Um filho muda a vida de uma pessoa. Então não é legítimo que se exija de uma mulher que ela leve à frente uma situação que vai mudar completamente a vida dela, o corpo dela. Afinal de contas, os homens abandonam, né? Os homens, quando não querem ser pais, eles simplesmente viram as costas e vão andando. Então, assim, são pequenos detalhes da vida, da nossa sociedade, que demonstram que o machismo, o patriarcado ainda está forte, viu? Muito forte. Muito forte. Luciana, eu não milito na área criminal, vou à delegacia raramente, mas eu assisti. Eu tive um celular furtado, fui registrar uma ocorrência, final de semana, ali no centro da cidade, na Duque de Caxias, lotado, e eu lá guardando. Uma loucura. E eu vivenciei talvez uma das piores experiências da minha vida. Eu vi chegar uma senhora e muito humilde, se apresentava e procurou, e tinha um rapaz atendendo, acredito que um investigador. E ele fazia a primeira triagem naquele tumulto ali. E a moça, e ele alto, qual que é o seu caso? E a moça baixinho, eu fui estuprada. E ele, o quê? E ela teve que se expor na frente ali de todo mundo, que ela sofreu violência sexual num bairro periférico, tomou um ônibus, foi até a delegacia, entrou numa fila gigantesca, foi há pouco, 3 anos, pegar uma senha para ser atendida, para registrar a sua ocorrência, porque era final de semana e, salvo engano, a DDM não estava atendendo no final de semana, não sei se isso mudou. E ela ali, totalmente constrangida, violentada novamente. E nós que estávamos ali, todo mundo, pode passar na minha frente, mas uma comoção, e mostrando que a realidade, embora a legislação avance, embora tenha retaguarda, ainda falta sensibilidade dos operadores do direito, do pessoal da saúde, enfim, precisamos cuidar melhor das vítimas, Lu? Eu acho que eles só reproduzem o que eles veem, né? Reproduzem o que eles veem, são homens, afinal. Então, assim, eu sempre tive alguns homens na delegacia, porque é necessário, né? Tem situações que você tem que conter um autor, enfim. Mas eu sempre sofri isso. Eu ouvi muito de funcionário: doutora, ela está mentindo. Nossa, imagina, essa mulher não presta, ela está mentindo. Para eles, a mulher quase sempre estava mentindo. Sabe? Então, assim, a vítima é muito desacreditada ainda. E me espanta acontecer isso no plantão, porque já existe uma portaria, uma determinação da Delegacia Geral, que é da minha época, imagina, que a vítima, nesses casos, deveria ser atendida separadamente, inclusive em casos de violência doméstica.
Porque a vergonha, André, é uma constante nesse tipo de crime. De estupro, de violência doméstica, a mulher se sente culpada, se sente envergonhada de ter sido espancada, de ter sido molestada. Então, assim, foi falta de sensibilidade mesmo, e isso existe na polícia, sim, porque é uma instituição machista. Então, assim, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente... Para você ter noção, na polícia, quando um homem, ou até uma mulher, é designada para ir para a delegacia da mulher, isso é um castigo. Quando um funcionário não está se portando bem por alguma razão e tal, não sei o quê, peraí, que você vai para a DDM. Olha que absurdo. Isso é um castigo. Então, assim, para você ver como é que a conotação já vem recheada de preconceitos e de limitações e de situações vexatórias desde a hora que a pessoa é designada para ir para lá. Hoje você está aposentada, talvez tenha mais liberdade para falar, mas nós temos uma realidade aqui paulista e acredito que nacional, de falta de recursos, de investimento. A Polícia Civil nos últimos anos foi sucateada. E talvez um dos investimentos maiores, além, é claro, de equipe e estrutura, é treinamento, é sensibilização. Porque eu me coloco, vou tentar aqui fazer os dois exercícios. Eu estou tendo uma vítima que está ali com a vida desfacelada, acabada, ultrajada, e tem um profissional ali que está também sobrecarregado, está com 1001 tarefas, não rende, e ele fica naquela, será que ela vai levar isso adiante? Será que amanhã ela vai se retratar? Será que ela vai voltar? E antes tinha essa história, a mulher fazia a ocorrência, mas ela tinha que voltar para casa, tinha que encontrar o agressor, ela voltava, tirava a ocorrência. Até nisso teve um ajuste da legislação também, para evitar que a mulher sofra mais, é isso, Luciana? Sim. Eu falo que o maior avanço da Lei Maria da Penha foi a medida protetiva. Porque essa era uma queixa que eu tinha desde bebedouro. Eu falei, gente, como assim? A mulher vem, faz boletim de ocorrência, passa um pouquinho, ele vem atrás, né? Ou então eles chegam juntos e vão embora juntos. O que acontece com essa mulher? Ela apanha por ter chamado a polícia, por ter ido na delegacia, e isso vai desencorajando, é lógico. Então ela apanha, aí ela chama a polícia, aí ela apanha de novo porque chamou a polícia, né? Então, assim, vai desencorajando a denúncia e tal. Agora, outra situação, nós temos aqui a crítica aos homens que vêm com essas justificativas machistas para poder buscar atenuantes para a sua ação, mas é muito comum também mulher machista. Você provavelmente, na sua área, não só do lado profissional, mas mesmo na convivência, na família das vítimas ou próximas vítimas, você já ouviu muita mulher machista também, né? Muito, e eu acho que isso, André, atrasa a nossa pauta, para te falar a verdade. Porque se você pensar, vamos fazer um exercício simples. Se você pensar que nós somos maioria, e nós somos maioria no Brasil, se as mulheres de fato se unissem, você concorda que nossas pautas avançariam de maneira mais rápida, de maneira mais séria, que nós seríamos levadas mais a sério se as mulheres se unissem mesmo? Nós somos 52%, pelo menos no último censo que eu vi era isso. Então, quer dizer, né, nós somos maioria. Sim, então eu acho que se as mulheres realmente se unissem, o negócio viraria. Agora, eu tive muitas situações de mulher machista, inclusive dentro da delegacia. Agora, elas só reproduzem aquilo que a sociedade dá coro, né? Elas dão coro à sociedade. Então, eu acho que a mudança é estrutural. E de uns anos para cá, nós tivemos muito assim, como é que eu vou... Houve um pequeno retrocesso, eu acho, porque a política influencia muito. Então, esse avanço da extrema-direita, esse discurso da extrema-direita, que eu vou te dizer, que só despertou pessoas que já pensavam assim. Então, ninguém transforma uma pessoa preocupada com direitos humanos, porque, na verdade, violência doméstica, a raiz de violência doméstica são os direitos humanos, né? O raiz do combate é direitos humanos. A mulher tem o direito à segurança. Então, a gente teve essa pauta foi um pouco negligenciada e até virou motivo de chacota. Enfim, nós passamos por um período bem difícil aí, que, felizmente, foi deixado para trás. Esperamos que, né? Mas é uma coisa mundial.
esse avanço da extrema-direita é um fenômeno mundial, não foi um fenômeno só brasileiro. E eu acho que isso reforçou muitos comportamentos tóxicos, muitos comportamentos perversos até. Porque você vai me desculpar, homem machista é um comportamento perverso, mas é um comportamento esperado. Agora, mulher machista, isso me dói demais no coração, para te falar a verdade. A gente vê esse fenômeno na rede social. Eu não sei se há pouco tempo uma mulher, não sei se você acompanhou esse caso, conheceu um moço por um aplicativo e levou esse moço para a casa dela, não sei como é que foi a circunstância, e ele a espancou, furtou, roubou, saiu. Nossa! André, a falta de solidariedade das mulheres na internet, você não entende. Sabe? Ela foi chamada de todos os nomes que você pode imaginar. Eu posso que se fosse um homem, ele seria vítima, né? Do Boa Noite Cinderela. Ela não foi vítima, ela foi algoz porque ela se permitiu conhecer um homem no aplicativo. Eu sei lá em que circunstância ele veio parar dentro da casa dela. Porque não é uma coisa tão difícil de acontecer, né? Aliás, bem atual a sua informação, porque ontem um dos jornais noturnos apresentava uma matéria mostrando que existe nas redes sociais uma rede conservadora e machista que tenta fazer frente a esse avanço feminino. Em verdade, os homens não estavam preparados para ter uma mulher que se posiciona, que apresenta a sua opinião, que questiona injustiças, que não gosta de ser humilhada, ultrajada. E aí cria esse movimento contrário, inclusive muito organizado nas redes sociais. Já que existe, você chegou a assistir, então você acredita que a rede social também pode ser um espaço para reforçar o lado feminino, a proteção feminina, essa rede protetiva online, digamos assim? A gente tem muita coisa, né, na internet. Eu vejo mulheres bem engajadas na internet. Eu sigo uma moça que inclusive fala muito de feminismo negro, muito de racismo, uma mulher maravilhosa, que trabalha inclusive no SUS, acho que em São Paulo, no Rio, não chama, ela chama Carla Acatiene, você a conhece? Uma mulher maravilhosa, que tem colocações muito inteligentes, uma mulher que tem mestrado, uma mulher maravilhosa. Então eu sigo várias pessoas que estão do lado da causa. Mas você tem razão, o movimento da extrema-direita é um movimento que não se pode ignorar. Existe sim um exército, vamos dizer assim, de pessoas que tentam reforçar essa ideia de que lugar de mulher realmente é em casa, que mulher é muito mimimi, sabe, muita frescura. E aí você me diz, é muito mimimi. Por quê que é necessário que se faça essa militância tão extremada, tanto com racismo quanto com situações de pessoas vulneráveis, né, de todas as vulnerabilidades das minorias? Por que será? É porque qualquer brechinha dá um avanço incrível. Então você pega, por exemplo, eu acho incrível quando o Brasil fala assim, nós não somos um país racista. O maior racismo do Brasil, na minha opinião, é o silêncio. É o silêncio. A gente nunca fez afrontosamente como os Estados Unidos em algumas situações, né? Como os Estados Unidos, que tinha legislação contra uma raça. Aqui não. Aqui sempre foi uma coisa assim meio que velada. E parece que o Brasil não é um país machista. Mas não é verdade. Nossa, eu cansei de ver olhares, silêncios, omissões, isso fora as ações, né, que existem também. Então, se você pensar nisso, a gente vê que a internet é uma arma muito legal de empoderamento, eu vejo muita coisa boa, mas também é um lugar onde as pessoas se sentem muito à vontade, né, parece que elas não estão. É o mesmo fenômeno que acontece no BBB. Estava vendo esses dias uma psicóloga dizendo que passa um tempo e eles esquecem que estão sendo observados. Internet é a mesma coisa. Só isso justifica algumas atitudes, né? Internet é a mesma coisa. A pessoa ela tem a noção de que ela está na cama dela, no quarto dela, no sofá dela, falando sozinha. Ela não tem noção do alcance do que ela está fazendo. É uma coisa muito louca isso. Doutora, a senhora fala desse olhar da mulher vítima. Como que a linguagem corporal... A senhora acaba tendo essa expertise da linguagem corporal, do gesto, do olhar, do agressor e da vítima. Verdades são reveladas não só pela fala, mas também pelo corpo, numa investigação policial ou durante uma oitiva, num depoimento. Como que é isso? André, mas eu tenho muita experiência
né? E eu sou escorpiana, né? Então, assim, eu sou capaz de perceber uma mulher assustada, sou capaz de perceber um homem agressivo, um homem violento, mesmo que ele não abra a boca. Assim, num churrasco, de amigos, chega um casal desconhecido, de conviver um pouquinho ali, eu consigo entender a dinâmica do casal. Mas eu tenho essas duas características que fazem de mim praticamente uma investigadora. Eu fico até com raiva, porque fazem de mim uma investigadora full time, entendeu? Entendo. Eu estou todo o tempo observando as pessoas e meio que não é raro eu comentar com a dona da casa, com alguém, olha, esse casal, acontece isso, e passa um tempinho a gente descobre que acontece mesmo. Vem a confirmação depois. Tem até raiva disso. Tem até raiva disso. As estatísticas apontam que nós teremos hoje 6 mulheres morrerão simplesmente pelo fato de ser mulher. 6 feminicídios diários, dezenas de agressões. Na sua opinião, quais são os maiores obstáculos que uma mulher enfrenta para buscar ajuda, para pedir socorro, para denunciar essa violência doméstica? E como que a polícia pode auxiliar nesse desafio? Eu acho que medo. Medo é um desafio muito grande, porque eu tive várias situações em que a mulher fazia a denúncia meio que fugida, assim, ela saía quando ela ia levar a criança na escola, e aí ela conseguia ir na delegacia, fazer denúncia e tal. Acho que a medida protetiva ajuda muito nisso, porque ela de fato tira o homem de casa muito rapidamente. Medo, vergonha, amor, por incrível que pareça, eu falo que eu estou lidando, em algumas situações eu lido com amor, porque ela não está sendo agredida na rua, ela está sendo agredida por um homem que um dia ela elegeu para ser seu amor. Você já pensou nisso? Então, em raríssimas situações... Aliás, eu penso muito nisso. Em raríssimas situações a mulher se casa sem gostar, ou pelo menos assim meio que forçado, ou porque engravidou e tal. A maioria delas gosta daquele homem, aquele homem é pai dos filhos dela, é um homem com quem ela sonhou coisas, construiu coisas, é muito difícil, viu, André? Então, essa compreensão é que é difícil. As pessoas pensam assim, meu Deus, essa mulher é saco de pancada, gosta de apanhar. Então eu falo que a mulher não gosta de apanhar, ela gosta do cara que bate nela. É bem diferente. E enquanto esse amor não... Não, pode continuar. Enquanto esse amor não se esvai, não enfraquece, não esmorece, fica muito difícil para ela fica tentando. Ele promete, porque também você tem que pensar que o ciclo da violência é um ciclo ingrato também. Um homem não bate numa mulher 24 horas por dia, senão ela não ficava, óbvio. Ele bate e assopra, é o ciclo, né? Ele fica violento, bate, aí ele pede perdão, aí ele sai, toma cerveja, vão no forró, aí ele fica nervoso de novo, aí ele bate nela, aí o ciclo vai. Quando ela enjoa desse ciclo, que vai ficando cada vez mais curto, cada vez a lua de mel fica menor, ela vai percebendo que ele não vai mudar. Então é um processo. Eu falo que gostar de uma pessoa é um processo, deixar de gostar dela e tomar uma atitude é outra. E há que ser respeitado. Dentro dos estereótipos ou dentro das frases que são ditas, machistas, tem aquela história que a mulher do malandro gosta de apanhar. Existem situações específicas de mulheres que foram no presídio visitar um familiar e se apaixonaram e casaram com outra pessoa que estava presa. E tem também essa relação policial que muitas vezes, ou geralmente, quando o homem vai preso, a mulher é solidária, vai visitá-lo, vai levar comida, vai levar roupa, vai levar pertences, e muitas vezes acaba levando droga, levando outras coisas ilícitas e fica presa. E me parece que a reciprocidade masculina não é tamanha. Comente um pouco sobre isso, por gentileza. Não é mesmo. Não é mesmo. Vamos falar até de visita íntima. Eu falo que eu respondi algumas vezes, porque naquele tempo as cadeias eram nossas também, né? Hoje não mais, é uma secretaria diferente, mas naquele tempo era. Então eu respondi por algumas cidades que tinha cadeia durante a minha carreira, e essa é uma verdade absoluta. Então assim, as mulheres, quase todo domingo eu fazia um flagrante, quase todo domingo, porque a mulher tentava entrar com drogas para o companheiro.
Quase todo domingo eu fazia isso. Por quê? Mas por quê? Porque é mais uma face sórdida do machismo. Entendeu? Ele a obriga a levar. Olha, você me traga, porque senão eu vou ser morto aqui, não sei o quê. E eu achava uma coisa engraçada, eu falava assim, gente, eu acho engraçado. Eu tenho um amigo médico, amigo dentista, amigo juiz que não tem namorada, não tem esposa, não tem ninguém afim. Porém, a maioria dos presos que eu via nas cadeias tinham 2 carteirinhas cadastradas, 2, 3. A mulherada tem uma... Quando a visita era quinzenal, cada semana ia uma. Exatamente. As mulheres têm uma queda, vamos dizer assim, por presidiários. Eu acho incrível isso. Isso fora quando a mulher vai visitar o marido e leva a prima. Aí a prima, dentro da cadeia, acha um namorado, porque de certo é um lugar muito legal para paquerar, sabe, André? É um lugar assim, maravilhoso para arrumar marido, namorado. Aí a nega vai lá e se apaixona pelo cara lá, e aí você acha que ela não vai ter problema. Óbvio, né? Eu tive até um caso de que o cara enforcou a mulher dentro da cadeia, numa visita íntima. Você soube disso? Eu lembro dessa história, lembro sim. Eles são maiorais, André. Eles acham que eles mandam no mundo, e a gente tem que ter muito cuidado, porque em certas situações eles mandam mesmo. E a gente tem, eu falo, nego fala, é mimimi, cara, a gente não tem sossego. A gente não tem sossego, a gente avançou demais na pauta, mas ser mulher ainda é perigoso, difícil e vigilante. Uma mulher tem que ser muito vigilante, porque eu falo que uma mulher que nunca sofreu uma situação de machismo, uma situação onde o patriarcado pisou no pescoço dela, ela só é uma mulher distraída. Uma mulher que diz que nunca sofreu, ela só está distraída, ela não percebeu. E vamos falar um pouco sobre a situação socioeconômica. Nós tínhamos uma visão de que, mas isso acontece na periferia, é só a mulher pobre que apanha, ela depende do marido e ela tem que ficar com ele, mas ultimamente temos visto na alta sociedade pessoas famosas, artistas, denunciando, expondo para o mundo o que elas vivenciam nos seus lares, nos jardins, nas mansões, nos condomínios nobres. Mudou o perfil, doutora, ou sempre foi assim? Eu acho que tem 2 questões aí. Primeiro que hoje em dia a mulher já não depende tanto do homem assim, viu, André? O que reforça para mim que é uma questão muito mais emocional do que financeira. Houve um momento da história que sim, o financeiro pesava muito. Agora já nem tanto. Eu tinha situações lá que até a mulher trabalhava e o homem não. Ela ficava o dia inteiro fazendo faxina, ele ficava o dia inteiro tomando cerveja em casa e aí ainda chegava e ainda apanhava. Entendeu? Então eu tive muitas situações assim. Claro que não é uma regra, mas a grande maioria hoje trabalha também, então é realmente um processo emocional. Quanto às mulheres mais abastadas e famosas, eu acho que a Lei Maria da Penha, o desempenho da Lei Maria da Penha, uma das maiores vantagens da Maria da Penha foi colocar a violência doméstica no meio da rua, né? Hoje a gente discute violência doméstica na rede social, na TV, em livros, tem muito livro sobre isso, um melhor que o outro. Então eu acho que hoje é uma pauta, hoje se discute, se fala muito nisso, e isso encoraja as mulheres a irem para o meio da rua e dizer, olha, eu também, me too, sabe? Eu também sofri o assédio, eu também sofri o estupro, eu também sofri... Quando você pensa, vamos imaginar, André, quando que você pensa que há 20 anos, 30 anos atrás, uma mulher denunciaria um jogador de futebol por ter a estuprado? Você acha que nenhum outro jogador de futebol da década de 60, de 70, molestou uma mulher? Você acha mesmo isso? Claro que não, né? Só que nunca se soube de nada disso. Porque ali é uma junção do quê? De testosterona em altas doses, com dinheiro, com poder. Então as pessoas realmente se sentem semideuses. Então como assim uma mulher não quer transar com ele? Não existe isso, né? Aliás, eles cresceram naquela sociedade que propagava a famosa Maria Chuteira, mulheres que se aproximavam deles. Exatamente. E eles têm a imagem de que todas, né, estão disponíveis, estão prontas ali. Disponíveis e dispostas. Então, a hora que eles... E isso você vê que perdura, mas eu acho muito lindo que isso esteja sendo reconhecido, não do jeito que a gente gostaria, porque a gente ouve muita porcaria ainda. Há pouco tempo eu escutei um senhor do meu círculo de amigos defendendo
Onde já se viu essa mulherada, imagina, tudo doida para arrumar um jogador, aí o jogador vai lá e fica provocando o jogador, daí ele vai lá e faz, daí fala que é estupro. Elas querem indenização, quer dizer, a mulher é sempre perversa, sabe, André? Ou ela quer indenização, ou ela quer chamar atenção, ou ela quer aparecer na mídia. Ela nunca é vítima, especialmente nessas circunstâncias. Ela é vítima dependendo do autor. Dependendo do autor. E eu lembro muito bem de uma situação que foi a situação da Ângela Diniz, que você deve ter acompanhado também. Então, assim, tem um podcast maravilhoso sobre essa história, que chama Praia dos Ossos, que eu achei fantástico. Chega uma hora que a moça... Eles demonizaram tanto a Ângela, tanto, que chega uma hora que a moça diz assim, enfim, parece que a Ângela matou o Doca. É bem isso, entendeu? Então, assim, essa demonização da vítima é uma coisa que ainda acontece. Basta olhar os jornais, a TV, há que ser atenta, repito, vigilância. É isso que vai transformar a sociedade. Uma fundação de defesa da mulher criou um aplicativo que orienta a mulher passo a passo, como ela deve se programar, que eu achei fantástica essa ideia, como que ela deve se programar para sair, para fugir de uma situação dessa, separar documentos, telefones de contato, caminhos que ela pode perseguir, se ela vai sair de casa de ônibus, de carro, vai pedir uma carona para uma amiga. Chama penhas, né? Isso, eu achei fantástica essa orientação. Eu também achei. Você sabe que essa orientação eu fazia na delegacia, na época. Porque parece uma coisa boba, André, mas a hora que o circo está pegando fogo e que ela tem que fugir, cara, ela precisa de coisas mínimas. Quantas vezes a gente viu mulher fugir de casa com a roupa do corpo? Sabe, né? Ela precisa, no mínimo, ela precisa de documento. Então, assim, deixar uma mochilinha pronta, sabe? Com outro celular, com documento, com 2, 3 trocas de roupa, troca de filho, roupa de filho, remédio, essas coisas. Porque na hora do vamos ver não dá tempo mesmo, ele não deixa. A primeira coisa que um homem faz quando ele discute com uma mulher, ele é um homem violento, qual é? Você sabe? Quebrar o celular dela. Cortar a comunicação com o mundo exterior. Exato, né? É a primeira coisa que ele faz. Então, assim, ela tem que ter um outro celular. Eu sempre dei essa orientação, mas eu acho fantástico. Chama Penhas. Então, quem estiver nos ouvindo, baixa o aplicativo aí. É muito legal, tem uma série de orientações. E acho que o mais legal disso tudo é assim, é como se o Estado dissesse, o governo federal dissesse, você não está sozinha. Tem pessoas querendo combater, tem pessoas querendo te ajudar. A mulher já hoje em dia ela não passa por isso mais sozinha, só se ela não souber os caminhos onde procurar. Nesse momento, na nossa audiência, muitas pessoas ouvindo, nós vamos disponibilizar essa entrevista depois em outras plataformas. Eu gostaria que a doutora Luciana se dirigisse àquela mulher que agora, nesse momento, está vivenciando uma situação de violência doméstica, uma situação de violência familiar, ou então aquela mulher que sabe, que escuta que ela escuta a vizinha apanhando, ela escuta os gritos da vizinha, ela sabe da irmã, da prima, ela tem isso próximo e ela não toma uma atitude. Eu gostaria que a senhora falasse, o microfone está aberto para a senhora orientar essa mulher que é vítima ou essa mulher que conhece outra mulher vítima. Eu sempre digo para procurar ajuda. Sabe, procure ajuda. Existe hoje uma rede de apoio muito grande, na sua própria família deve ter. Às vezes sim, às vezes não, porque também o homem, às vezes, isola essa mulher da família, isso é uma prática muito comum, que quanto mais isolada ela fica, mais vulnerável ela fica. Mas a luz no fim do túnel não há mal que sempre dure. Então, eu acho importante que ela procure, se fortaleça. Nós temos várias instituições, em Ribeirão principalmente hoje. Tem a Casa da Mulher, que faz um trabalho muito sério. Tem a ONG de Mãos Estendidas, que também faz um trabalho muito sério. E várias outras, o Conselho da Mulher, a própria dentro da Delegacia da Mulher, hoje nós temos um programa da Justiça Restaurativa que chama Amarelas, que é muito bacana, coordenado pela Silvia. Então, dentro da delegacia, você vai ter esse acolhimento, mesmo que você não queira fazer o boletim de ocorrência, mesmo que você não esteja pronta para isso. É legal que você vá. Elas acolhem, elas conversam, elas te dão força.
E assim, André, a mulher tem que pensar o seguinte: ali não é o fim, entendeu? Ali não é o fim. Pode parecer o fundo do poço, pode parecer que ela não consegue sair, mas respeite o seu processo. Saia, procure ajuda, que é possível sim ser feliz depois de passar por uma situação assim. Agora vamos dialogar com os homens. Tem homens que foram, enquanto crianças, vítimas também de violência sexual, foram espancados, cresceram no ambiente tóxico, cresceram no ambiente machista. Não que isso sejam justificativas, mas eles também carregam essa bagagem de violência, de agressão. E hoje existem coletivos, inclusive em Ribeirão, trabalhando isso, conversando que o homem também pode chorar, o homem pode errar, o homem pode ajudar na casa, o homem não precisa ter aquela casca grossa, como dizem por aí. O que a senhora falaria agora para os homens que estão nos ouvindo? Então, aí já depende de uma disponibilidade dos homens. Eu acredito que a gente também não pode demonizar todos os homens. Eu conheço alguns homens que estão em pleno processo de desconstrução desse machismo, porque é uma desconstrução mesmo, André, você falou muito bem. O homem nasce e é criado, com raríssimas exceções, para ser machista, para achar que pode tudo, para achar que a mulher é objeto, que a mulher é propriedade dele. Então, é uma luta mesmo. Ele tem que reconhecer isso e mudar esse paradigma. Agora, como que a gente faz isso? Prestando atenção, tendo vontade de fazer, livros, filmes, terapia. Eu falo que quem tem condição, terapia é a melhor arma de transformação interna que existe em todos os sentidos. Então, eu aconselho tanto para homens quanto para mulheres. E há muitas, a gente fala, mas não tem dinheiro para fazer terapia. Cara, todas as faculdades que têm psicologia em Ribeirão Preto atendem gratuitamente. Todas. Isso fora essas instituições que eu citei, que também têm, sabe, ajuda psicológica. Eu acho que é uma situação, é uma situação que tem base no emocional das pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres. E isso só é transformado num processo terapêutico, numa profunda vontade de transformação, numa relação diferente, onde ele tem que agir diferente, senão aquela mulher que ele ama vai embora. Então, assim, acho muito válido, porque eu acredito, André, sinceramente, que os homens também não gostam de viver uma situação assim. Porque, cara, não é bacana, né? Às vezes eles fazem até meio que sem saber por que está fazendo, ele só está reproduzindo um padrão, né? Assim, não é bacana, você ama uma mulher e aí você extrapola, bate nessa mulher, e aí você fala para mim, mas ele não ama, às vezes ama. Esse é o maior preconceito que a gente enfrenta em violência doméstica, que a mulher não ama aquele homem, ela gosta de apanhar, e que aquele homem não ama aquela mulher porque bate nela. Não é verdade. Então há que se fazer pequenos ajustes, sabe? Para que as pessoas consigam ser felizes, porque eu quero crer que um agressor também não é feliz numa relação. Muito bem. Violenta. Doutora, a senhora se aposentou muito jovem, salvo engano está concluindo o mestrado, continua com suas palestras. Pretende colocar essa expertise acumulada a serviço das mulheres ou está se enveredando por outras áreas, outros voos? Me fale um pouquinho da senhora agora. Então, André, eu falo que eu saí da delegacia, mas a delegacia não saiu de mim. Então, assim, o meu mestrado tem uma pauta em violência doméstica, só que eu... Alô? Estou ouvindo. Caiu? Não, estamos juntos. Achei que tivesse caído. Eu tenho uma pauta na violência doméstica, só que dessa vez eu trabalho com os homens, exatamente com isso, com essa desconstrução do machismo. A minha dissertação fala sobre a influência que os grupos reflexivos têm na mudança de comportamento desses homens, e eu consegui provar que realmente ocorre uma mudança. E isso, a ideia é que se embase em políticas públicas, porque tem um detalhe importantíssimo, viu, nessa história toda de combater violência doméstica. A verba usada para defender as mulheres é muito maior do que a verba usada para transformação desses homens. Aí vamos pensar comigo, se os homens são parte do problema, eles podem ser parte da solução, né? Exato, senão vão continuar reproduzindo aquela situação. Reproduzindo,
Porque é aquela história, um homem agressor sempre vai achar uma companheira que tope aquilo, que entre naquilo. Por ser uma série de questões emocionais dela e tal, ele sempre vai encontrar. Então, há que se quebrar o ciclo. E o ciclo a gente quebra de ambas as partes, não só com as mulheres. Então, a ideia é que isso é em base, pedido projetos de políticas públicas, para que as pessoas possam ter, para que as cidades, todas as cidades do Brasil, esse é meu sonho, tenha pelo menos um grupo reflexivo, onde os homens que foram condenados por alguma violência, possam repensar aquilo. E é tão curioso, André, eu participei de alguns encontros, assim, cara, eles não têm, tem homem que não tem noção de que fez uma violência doméstica. Ele não tem noção. Então, assim, é uma coisa de parar e pensar mesmo. Tem homens que nunca falaram sobre coisas daquela natureza, não entendem direito, é a falta de empatia, sabe? É a reprodução de um roteiro mesmo, que ele viveu na vida dele, na família dele e tal. Você tem toda a razão quando você fala isso. Então, eu pretendo concluir isso, deixar isso de domínio público para que realmente embase projetos. Eu tenho também um projeto que eu fui convidada para tocar em Portugal, mas dessa vez com criança, de violência contra criança, que é na verdade eu vou lá para ser capacitada para formar facilitadores, que é um projeto incipiente ainda, mas que eu fui convidada pela USP, e está em andamento, está em gestação, esse projeto. Mas eu acredito que vai ser um projeto que vai poder ajudar muitas crianças também. Que maravilha. Então, basicamente é isso. Doutora Luciana, quero agradecer a sua generosidade. Nós recebemos aqui no Tudo de Melhor a doutora Luciana Camargo Renesto e quero colocar os nossos microfones sempre à sua disposição, sempre que tiver que divulgar algum projeto, algum trabalho, e também pedir que, se precisando, a gente grita socorro aqui para que volte outras vezes trazendo essas informações tão esclarecedoras. E agora eu deixo o microfone aberto para suas considerações finais. Eu gostaria de dizer para as suas eleitoras, André, que elas podem fazer perguntas. Sabe, eu estou nas redes sociais, eu estou no Instagram, Luciana Renesto Oficial. Eu não estou mais na delegacia da mulher, mas eu posso dar uma orientação. Então, assim, se você tem alguma pergunta, o rádio foi muita exposição para você, porque a gente entende o quanto é difícil para essas mulheres, eu estou à disposição. Então, se você precisar de alguma coisa e eu puder ajudar até onde meu braço alcançar, eu vou estendê-lo para você, estender minha mão para você. Então, são essas as minhas considerações finais. Eu saí de lá, mas eu ainda me preocupo muito com a situação da violência doméstica. Muito obrigado, um ótimo dia. Estamos agradecendo mais uma vez a doutora Luciana Camargo Renesto, que falou conosco aqui no Tudo de Melhor.